Olá, a paz seja sobre a sua vida. Nós estamos novamente aqui no nosso culto na congregação sede, nosso culto de estudos. Nós terminamos um estudo com o pastor César, bem abençoado, e nós começaremos uma nova série de estudos. Essa nova série de estudos, elas serão gravadas, não serão presenciais. Então, todas as quartas-feiras vai ser disponibilizado, então, o link para nós estudarmos juntos, mas serão gravadas, então, essas séries até o final delas, ok? Serão poucas, serão 10 aulas somente, ok? Então, nós vamos continuar estudando aqui, textos bem tranquilos. Você pode mandar suas perguntas, você pode pegar esse link e abençoar a vida de alguém, enviar para um parente, um amigo, um colega, alguém que possa ser beneficiado e abençoado com o que nós temos ensinado aqui nesse lugar. Nós estamos ainda no momento de distanciamento social, temos bastante idosos aqui na congregação sede, estamos então cuidando da vida de cada um deles com muito carinho, com muito afeto, porque o nosso bem maior é a vida e nós estamos guardando então assim os nossos irmãos e podemos estar juntos nos fins de semana, nas nossas festas, mas nesse período de 10 aulas dessa nova série, nós estaremos então somente de maneira remota e não presencial. Nessa nova série eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante e que podemos aprender bastante com esse assunto, que são as 10 pragas do Egito. Estamos vivendo tempos difíceis, né? E nós entendemos na passagem bíblica do Êxodo que os israelitas, eles rogaram a Deus por uma libertação política, na verdade. Eles estavam escravizados mesmo, né? E eles clamaram por essa libertação, ao que Deus enviou, então, Moisés e Arão para serem esses libertadores, falando, então, com aquele rei que era duro para com o povo de Israel. E aí, então, eles não deram ouvidos, o faraó não deu ouvidos, e Deus, então, manda 10 pragas sobre aquele povo para que eles entendessem que ele era Deus sobre todos os deuses do Egito. O nosso Deus é assim, e o Evangelho é assim também, né? O nosso Deus, ele proclama boas novas de libertação em todo o tempo, né? As boas novas são de paz, são de libertação, não que nós peguemos em armas ou coisa alguma, mas são palavras que libertam de coisas que vão se tornando normais, né? Vão se normatizando algumas regras na sociedade, e o Evangelho, ele é libertador. O Evangelho, ele sempre foi libertador. Ele é o Evangelho que liberta as pessoas das amarras, né? Dos questionamentos, das coisas que vão tornando a vida odiosa, a vida pesada, a vida sofrida, principalmente dos mais vulneráveis, né? Então, quando chegou aí, Deus envia as pragas no Egito para forçar o faraó a libertar o seu povo daquela escravidão. Eles estavam vivendo um tempo muito difícil e clamaram por libertação. Então, eles estavam vivendo subjugados sobre a égide de um rei muito ruim, né, que estava dizimando os seus filhos, matando os seus filhos, né, escravizando os que estavam vivos, e uma situação muito, muito tenebrosa. E eles clamam por libertação, e Deus ouve o clamor do seu povo que está no Egito, e manda um libertador, manda Moisés e Arão para libertar o seu povo. E então o povo do Egito, né, o faraó, o líder máximo daquela nação, da qual escravizava os egípcios, os hebreus, ele não dá ouvidos. Então Deus manda pragas sobre aquele lugar. A primeira praga foi a transformação das águas do Nilo em sangue, né? E a gente está vivendo dias tão difíceis na nossa nação, precisamos de uma libertação tão grande em nossa nação e no mundo, né, vivendo pragas e tempos tão difíceis, e precisamos entender que Deus é a nossa libertação, que Deus, ele está interessado em libertar o seu povo das amarras, né, e da escravidão que algumas pessoas querem impor sobre as pessoas, principalmente dos mais vulneráveis, né, aqueles que são mais limitados, aqueles que mais precisam, né? Jesus vem assim, Jesus vem mostrando o Evangelho que liberta, que dá pão,
que dá voz às pessoas que não têm com quem falar, às pessoas mais restritas, as mais oprimidas, né? Aquelas deixadas de lado, aquelas não contadas. Jesus vem dar voz, Jesus vai dar um abraço, Jesus vai dar, então, vai tutoriar essas pessoas, vai acolher prostitutas, pessoas que eram mal vistas, leprosos que eram ultrajados e banidos. Jesus vem dar a cura aos cegos, né? Então, naquele status quo de quem, no pensamento judaico, de que alguém tinha alguma deficiência física, era alguém amaldiçoado por Deus, né? As pessoas sempre perguntavam para Jesus, olha, esse que é cego, esse que é assim, foi ele que pecou, foi o pai dele que pecou, foi a mãe dele que pecou, por que ele tem isso? Por que ele foi castigado com isso, né? E Jesus mostra que não, né? Ele estava daquela maneira para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus cura essa pessoa, liberta daquela escuridão, liberta daquela cegueira, liberta daquela vida de pedir, né? Aquela vida de promíscua, aquela vida de pecado, aquela vida de lepra, aquela vida de afastado. Jesus, ele é assim, ele é libertador. O Evangelho é libertador sobre a situação, né, ou a normatização que as pessoas vão fazendo sobre a vida dos outros, principalmente dos mais vulneráveis e de que não têm voz. Então, a primeira praga foi ali, né, Deus manda para o Egito, para subjugar aquele povo, para mostrar que Ele é Deus, para libertar o seu povo. Ele manda uma praga de transformar as águas do Nilo em sangue, né? E depois vem invasões de rãs, piolho, mosca, morte do gado, úlcera sobre as pessoas, chuvas de pedra, nuvens de gafanhotos. Nós vamos ver cada uma dessas, né? E os arqueólogos atualmente chegaram à conclusão de que a cor avermelhada que chegou o rio Nilo ali nem era sangue, né? Mas era alguma coisa que um desenvolvimento de algas, né? Que em face a mudanças climáticas muito severas mudaram o curso do rio, mudaram a vazão do rio e deram mais concentração nessas algas avermelhadas, né? Então eles chegam a essa conclusão, não que isso seja uma verdade bíblica, né? Porque a Bíblia fala exatamente de sangue mesmo, não muda a palavra, né? Mas por analogia, a gente também tem visto aí, né, os nossos rios avermelhados, a gente tem visto os nossos rios cheios de mercúrio, a gente tem visto os nossos rios cheios de dejetos, de mineradoras, peixes morrendo, famílias inteiras, lugares todos assolados, né? E a gente precisa lembrar aí do Rio Doce, outros, Paraopeba e outros rios aí que foram tingidos de vermelho, com tanto minério, com tanto óxido de ferro, das tragédias aí, de tantas tragédias que a gente tem vivido no nosso país, né? De Mariana, de Brumadinho, quando a gente pensa que acabou, tem outro ali já explodindo. E a gente vem vendo, então, durante muito tempo, a intensificação das invasões aí de pernilongos, de moscas, de dengue, de chikungunya, de febre amarela e tantas coisas facilitadas pela interferência do ser humano na natureza, né? A gente tem visto aí cidades do sudeste aqui do Brasil sofrendo tantas tempestades, intensas tempestades como nunca se viu, até tempestade de areia, né, por esses dias apareceu aí no nosso país, causando morte, destruição, inúmeras coisas que eram tão boas para as pessoas foram destruídas, e até vidas foram destruídas nessas pragas, e essa pandemia avassaladora que nós temos já suportado ela por quase 2 anos, e a resposta a tudo isso, a gente fica perguntando por que disso, né? E é uma resposta da natureza sobre as várias agressões contra os animais silvestres, né? O confinamento de animais, o consumo de animais selvagens, né? Tem colocado no corpo do ser humano vírus que o nosso corpo não sabe lidar com isso, porque as pessoas insistem em comer algumas coisas, em consumir algumas carnes estranhas aí, nós não temos defesa para os vírus que andam nessas carnes, né, nesses animais. Da Argentina, há pouco tempo veio uma praga de gafanhoto querendo entrar aí pelo sul do país, devorou lavouras, transmitiu até doenças, né? Então esses tipos de fenômeno têm a ver com as regiões
e como vão ficando semidesérticas, e como a exploração vai ficando cada vez maior, e a maneira como nós produzimos os nossos bens de consumo e o nosso alimento, e o governo e a política nada ecológica de toda essa América Latina vem favorecendo, então, desmatamentos e muita praga tem acontecido no mundo inteiro e também no nosso país. E passados aí 4.000 anos das 10 pragas do Egito, dessa vez não os israelitas, mas nós, o povo de Deus, temos que clamar e dizer: Senhor, nos liberta dessa situação, nos liberta dessa escravidão, nos liberta disso que os nossos governantes estão nos enfiando, como tem pessoas sofrendo, como tem pessoas morrendo, como tem pessoas sofrendo com uma situação assim. Então, nós precisamos ser esse povo que clama, e Deus há de mandar, então, libertação ao nosso povo, porque a gente não tem outra solução mesmo. Nós só podemos clamar a Deus, nós só cremos no nosso Deus, nós temos Ele como maior do que qualquer poder, do que qualquer governo, de qualquer modo de pensar. O Senhor, Ele pode nos livrar, Ele pode nos abençoar, Ele pode nos libertar, né, de tantas pragas e de tantos algozes que têm se infringido contra o povo de Deus, e todo o povo brasileiro e toda a América Latina. Enfim, o mundo inteiro tem sofrido por uma má administração humana, por um jeito errado de gerir, por uma avareza pelo dinheiro, por mais consumismo. E a gente tem que começar a pensar essas coisas. A igreja pode orar, a igreja pode interceder, a igreja pode clamar, a igreja pode trazer para o mundo uma solução ou um tempo mais brando, né? Então, nessa série das pragas do Egito, a gente vai poder aprender muita coisa, não é? E a história dessa catástrofe, ela está registrada no livro de Êxodo, do 7 até o capítulo 12, do capítulo 7 ao capítulo 12, você vai ler todas essas pragas e como Deus veio trazendo um questionamento, né, sobre o povo egípcio, com tantos deuses apegados a tantas coisas, né, e subjugando o povo de Israel, e como foram lançadas essas pragas sobre eles. A justificativa para tais calamidades foi isso, né, foi então a recusa do líder, né, do faraó Ramsés II, em libertar os escravos hebreus que já estavam sofrendo ali no Egito há mais de 400 anos, né? Um tempo difícil em que eles estavam sofrendo, e foram eventos terríveis, então, essas 10 pragas, né? Eventos de juízo e de uma humilhante demonstração do poder soberano de Deus sobre todos os deuses do Egito e todo o pensamento, né, daquele povo que subjugava o povo de Israel. Então, o relato bíblico do Êxodo, ele vai dizer exatamente isso, né? Olha, Moisés, você vai falar ali, junto com o seu irmão Arão, a Faraó, vai falar sobre os filhos de Israel, que eles têm que sair dali daquela terra, ir para um lugar onde Deus está preparando para prestar culto ao seu Deus. Mas o faraó, ele vai ser endurecido para que Deus, então, mostre os seus sinais, mostre as suas maravilhas, e o faraó, portanto, não ouviria, né? Então Deus já chama Moisés para fazer e para falar a um homem da qual esse homem não ouviria, né? Então, faraó não ouvirá. Deus já deixou bem claro isso para Moisés, né? Faraó não ouvirá, você vai falar, eu estou mandando você ir falar, mas ele não vai te ouvir, não vai ouvir você, não vai ouvir Arão. E mesmo sabendo que ele não vai te ouvir, você vai, porque eu estou te mandando, e pela recusa dele, eu vou mostrar meus sinais e minhas maravilhas, e quem sou eu e quem é o Deus desse povo que ele está escravizando, né? Então Deus é assim, né? Deus, ele a gente tem que somente obedecer, porque os projetos dele têm são muito maiores do que o nosso pensamento, são muito maiores do que nós possamos entender, né? Ele tem projetos maiores, melhores, e obedecer os projetos de Deus, obedecer à vontade de Deus, o que ele nos manda, é o que a gente tem que fazer em todo o tempo, porque a gente só sobra isso na nossa limitação de não saber e não compreender a mente de Deus na sua totalidade, né? A gente procura entender, mas Deus é tão maior do que a nossa mentalidade,
que então nos sobra obedecer, né? Confiando que Ele tem um projeto muito melhor do que o que nós podemos imaginar e idealizar, né? Então, muitas lições, né, podem ser tiradas desse relato bíblico e muito a gente pode aprender com essa história, né? Então, até a última praga, né? Depois, então, da última praga, Faraó desiste de enfrentar o Deus de Israel, ele compreende que o Deus de Israel é maior do que todos os deuses do Egito e permite, então, que o povo saia daquele lugar. Então, Ramsés II, segundo os relatos históricos, né, ele reinou entre 1270 a.C. e 1213 a.C. Ele viu suas terras e a população sofrerem muito com essa série de maldições, de pragas que Deus manda, e a gente vai então conferir, conhecer cada uma delas. E a primeira que a gente tem notícia está ali do capítulo 7, versículo 14 até o 25. Mas vamos ler o capítulo 7 até o versículo 25 para a gente compreender como começa tudo isso e como se desdobra essa história. Então, Êxodo, capítulo 7, até o versículo 1 ao 25, vai estar escrito, então, assim. Vamos ler até o 25 mesmo, a primeira praga, né? Então disse o Senhor a Moisés: eis que te envio, que te tenho posto como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e trarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram ao Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em uma serpente. A gente começa esse texto aqui entendendo quem é Arão e quem é Moisés. São dois irmãos, Arão é mais velho, Moisés é um pouco mais novo, mas o novo que a gente diz aqui é 80 anos, né? Essa é a idade de Moisés. A gente tem que tomar cuidado com esses filmes hollywoodianos, porque eles só servem mesmo a Hollywood, né? E não servem a mais ninguém. 80 anos era a idade de Moisés, quando ele é chamado por Deus para empreender essa obra. Então, aqueles filmes, né? Aquelas coisas que você vê um Moisés bonitinho ainda, da barba bem pretinha, né? E bem bonitinho, junto com Arão, né? Isso não é verdade. A gente precisa ler bem a Bíblia e entender que ele já era um ancião de 80 anos. Ele fica 40 anos no Egito, depois ele foge do Egito, fica 40 anos no deserto. Então, com 80 anos lá no deserto, ele se encontra com Deus, ele vê ali o chamado de Deus, e ele então é conclamado a fazer essa obra, não é? Ele está pastoreando as ovelhas ali no deserto e de repente ele vê um arbusto pegando fogo, não é isso? Ele vê um arbusto pegando fogo e ele fica abismado, porque arbusto pega fogo é uma coisa normal, mas o arbusto que estava pegando fogo, ele não era consumido, né? Havia um fogo, havia uma luz naquele arbusto, havia um fogo, mas ele não se consumia, o arbusto continuava inteiro, não se queimava, não fumaçava, né? Não se consumia, e é isso que Moisés vai ver. Essa é uma grande lição de Deus já para Moisés, no seu chamado, né? Deus está dizendo para Moisés, olha, é assim que você tem que ser, você tem que queimar em você o meu fogo, o seu chamado é grande, você vai fazer uma grande obra com o povo de Israel, o seu chamado é árduo, tem que arder isso em você, mas você não pode se consumir. E a vida cristã é isso, né? Principalmente a vida pastoral, a vida
vida de um dirigente, a vida de um líder dentro da igreja, a gente tem que arder por amor à obra de Deus, a gente tem que arder por fazer o chamado de Deus, a gente tem que ser chamado e entender que esse chamado tem que arder no nosso coração, tem que haver um desejo, uma vontade de fazer o que Deus está mandando, mas isso não pode nos consumir, porque o trabalho é duro mesmo, o trabalho é árduo, né? Então, em qualquer área da igreja, em qualquer área da cristandade, as pessoas que estão à frente, que são chamadas a liderar, que são chamadas a fazer alguma coisa, é algo que queima no peito, queima o desejo de agradar a Deus, de fazer o que tem que ser feito, mas isso não pode nos consumir, isso não pode nos adoentar, isso não pode tirar a nossa paz. Entrega tudo para Deus, entenda que a obra é dele, entenda que a igreja é dele, faça o seu melhor, dê o seu melhor, queime esse fogo no seu coração, no seu chamado de fazer alguma coisa no reino de Deus, na obra de Deus, que queime esse fogo no seu coração, mas você não se consuma. O evangelho não pode nos consumir, o chamado não pode nos consumir, nós não podemos, porque é doído mesmo, nós podemos fazer como grandes líderes, como Elias, por exemplo, que depois de um chamado a confrontar deuses estranhos, ele entra num estado depressivo, ele se tranca numa caverna, ele vai para o deserto e diz, olha, eu não quero mais nada, eu quero morrer, não quero fazer mais nada, chega, meus dias acabaram, é muito sofrimento, esse povo me tira o sossego. Moisés também sofreu isso, né? Moisés, ele disse, olha, eu não sou pai dessa gente, eu tenho sofrido todos esses dias conduzindo essa gente, eu não aguento mais, não é? Então, esse fogo tem que queimar, o desejo de fazer a obra de Deus tem que existir, é o seu chamado. Você que é um dirigente, você que é um presbítero, você que é um diácono, você que é um liderado, um líder, né? E tem sobre a sua tutela liderados, pessoas para conduzir, pessoas para tutoriar, né? Pessoas para levar para Deus, fazer a obra de Deus na vida dessas pessoas. É um serviço doído, é um serviço árduo e tem que arder mesmo no seu coração esse desejo, mas não pode te consumir. Essa é a primeira lição que a gente aprende no chamado de Moisés. Arder o fogo de Deus, arder o desejo de Deus, arder a vontade de obedecê-lo, arder e não questionar, né, o que Ele nos manda fazer e como Ele nos manda fazer, mas sem ser consumido. Você não pode ser consumido, você não pode andar em depressão, você não pode entrar em parafuso porque você é um líder, porque você é um pastor, porque você é um diácono, um presbítero, porque você tem a sua assessoria na igreja, porque você está na música, no som, na dança, nas artes. Faça, queima o fogo do Senhor no seu coração, queima o desejo de fazer o melhor para Deus, mas não se consuma. Não deixe isso consumir. Esse é o seu chamado. Esse era o chamado de Moisés, esse era o chamado de Elias, esse é o chamado de cada cristão ao trabalho, com o seu dom, com o seu talento, com o seu chamado, com o seu ministério. Arda o fogo de Deus, o desejo de fazer, ouça a voz do Senhor, chegue perto mesmo, obedeça, mas não se consuma, não deixe se consumir, entrega para Deus, leva a Deus todas as coisas, entenda que a obra é dele, né? Uma vez o pastor José Leandro, lá do Imigrantes, ele veio aqui na nossa congregação sede, ele veio pregar aqui um dia, e o querido pastor José Leandro, e ele nos deu essa palavra, né? Ele disse que estava tão aflito, com tanta coisa acontecendo no campo, não dormia mais, ele estava entrando em parafuso, e Deus chamou ele de noite um dia e falou assim, ei rapaz, vai dormir, porque a obra é minha. E disse que Deus falou para ele assim, deixa de ser besta, vai dormir, vai descansar do seu dia de trabalho, porque a obra é minha, eu estou tomando conta de tudo, não estou dormindo não, fica tranquilo, dorme você que eu não durmo. E é assim que tem que ser, né? Deus tem que nos lembrar disso a cada dia, a obra é dele, a tarefa que a gente tem que fazer, a gente faz para Deus, mas quem conduz todas as coisas é o Senhor. Veja o chamado de Moisés, você vai lá falar com o faraó, aí Moisés fala, ok, então é isso que eu tenho que fazer, eu vou lá fazer, mas Deus já fala para ele, mas ele não vai te ouvir. Você vai falar, mas ele não vai te ouvir. Moisés podia questionar, mas para que eu vou falar se ele não vai me ouvir? Para que eu vou perder meu tempo, né? Perder a minha saúde para falar com alguém que não vai ouvir, né? E Deus diz, vai lá rapaz, vai fazer, deixa comigo, eu vou fazer,
com esse evento, mostrar o meu poder, os meus milagres, os meus sinais, e todo o Egito vai saber que eu sou Deus, e é assim que vai ser. Então só obedeça e vai lá. E Moisés foi. Então até no capítulo 7, versículo 9, a gente tem esse chamado de Deus na vida de Moisés, né, para que ele vá ao Egito falar com o faraó e pedir que o povo saia, o povo seja liberado para sair, para prestar culto para Deus, né? Vamos ao versículo 10 agora, capítulo 7, Êxodo, capítulo 7, versículo 10 em diante, vamos ler até o 25, então, agora. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e disse dos seus servos, diante dos seus servos, e tornou-se aquela vara em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, os magos do Egito, fizeram também a mesma coisa com o seu encantamento, porque cada um lançou a sua vara, né, o seu cajado ali, e tornaram-se serpentes, mas o cajado de Arão engoliu, né, os demais cajados ali, né, as demais varas. Porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha falado. Então já aqui acontece um grande sinal para que Faraó nem duvide. Ele tinha os seus mágicos também, ele tinha ali os seus encantadores, e do mesmo jeito que Moisés fez, né, lançando o seu cajado ali no chão e ele se tornando uma serpente, os seus encantadores também fizeram, né? Mas no final da história, o cajado de Arão engoliu todos os outros ali dos encantadores, dos magos ali de Faraó. E nem assim Faraó deu ouvidos a Moisés, começou ali, né, o seu coração já endurecido, né? Então disse o Senhor a Moisés, versículo 14, o coração de Faraó está endurecido, recusa a deixar o povo ir. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, você põe-te em frente dele na beira do rio, esse rio aqui é o Nilo, né? E tomarás em tua mão a vara que se tornou em serpente, e lhe dirás: Faraó, o Senhor, Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti dizendo, deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora você não deu ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor, eis que com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, dizei a Arão, toma desta sua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento de suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou o seu cajado e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirava mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó, foi para a sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Então começa aqui a primeira praga, né? O sangue nas águas do rio Nilo. Você vê então aqui do 19 em diante, né? 19 a 25, essa história do rio se tornando em sangue. A Bíblia aponta que na primeira praga, né? Nessa praga colocada no rio Nilo,
justamente a fonte de abastecimento de toda a população, de todos os animais, né, de todas as plantações, essa água se torna em sangue. Isso fez com que todos os peixes morressem, e isso provocou no período de 7 dias uma grande escassez de alimento, né? E de falta d'água. O Egito está situado entre as correntes dos rios africanos ali, asiáticos, no que a gente chama de delta do Nilo, né? E ali é um lugar muito seco, muito árido, mas nesse delta, nesse triângulo, né? Os dois rios passam e aquele lugar é muito fértil, né? O delta do Nilo era muito fértil. Então, quando ele faz isso, aquela abundância de água que existia, que permitia o cultivo de todas as terras, né? Ali no delta do Nilo, tudo isso, segundo o que a Bíblia chama de terra de Gósen, né? Onde estava o povo, onde foi morar, onde José deu aquela terra para que o povo de Israel morasse, né? Então, tudo isso, segundo a Bíblia, foi prejudicado pela transformação nessa água doce do rio Nilo, em sangue. No entanto, né, você vai encontrar aí biólogos, ultimamente tem bastante coisa sobre isso, professores, né? Tem um estudo muito interessante da Universidade Técnica de Berlim, que explica que essa maldição, na verdade, foi causada por uma soma de diferentes fatores, né? Dentre eles, o aquecimento climático mesmo, o aumento da temperatura, a diminuição da vertente do rio, da vazão do rio, e esses fatores provocaram, então, um acúmulo de algas, né? Proliferação de algas, e com as suas toxinas, elas trouxeram aquela vermelhidão para dentro do rio, e os peixes, então, né, não resistiram àquela proliferação de algas. Então, algas microscópicas, né, e cianobactérias, que eles chamam, né, muito rápido se proliferaram e de maneira muito massiva, tirando todo o nutriente da água, e o efeito é a coloração avermelhada e impossível de respirar naquele ambiente. Os peixes morreram. Isso são hipóteses, né, que os cientistas, os biólogos vão tentando achar para esse acontecimento, né? Outra hipótese é que tem um documentário muito interessante, chamado O Êxodo Decodificado, né? Ele é de 2006, esse documentário. E ele mostra, né, que a erupção de um vulcão, o vulcão Tera, ele pode ter acontecido, e essa mudança, então, na coloração da água e na morte dos peixes naquela situação, por muito ferro, né, muito NiF dissolvido, né, níquel e ferro das lavas dissolvido no rio, né? Então, é isso que eles vão tentar explicar, né? O gás liberado ali com essa explosão desse vulcão, e da morte dos peixes e a vermelhidão da água, que é noticiado aqui, então, no texto bíblico, né? E tornando a água, lógico, imprópria para o consumo, e matando ali, então, os peixes. Porém, o texto bíblico, ele não diz que foram somente as águas do rio, mas o texto bíblico diz que foram as águas dos potes de barro, dos potes de pedra, tudo tornou-se avermelhado, e a palavra usada não é uma palavra parecida com sangue ou da coloração de sangue, mas a palavra é essa mesmo, né? Tornou-se em sangue apodrecido e fedia e causava nojo. É essa palavra que é usada no texto bíblico, não é? Então, e até mesmo nas vasilhas de pedra e de madeira, essa que estavam armazenadas as águas do Egito, em todo o Egito, aquilo aconteceu. Veja que os magos, eles também fazem ali uma magia e querem imitar aquela situação para deixar o coração também de Faraó ainda mais endurecido. E durante 7 dias isso aconteceu, e nem assim, né, o Faraó, ele diz: olha, estou entendendo que Deus é poderoso, que Jeová e o vosso Deus é de fato poderoso, e não vou questionar, não vou brigar com ele não. Deixa o povo ir como ele está pedindo, né? Então, na presença do Faraó, diz o texto, na cara ali, enquanto Moisés está falando
aquilo acontece, ele vê acontecer ali ao vivo, né? E o cheiro mau já acontece porque os peixes vão morrendo. Então a palavra usada aqui é sangue mesmo, né? Não é nada parecido, né? Que dê a entender ou que dê uma outra qualquer possível explicação, não é? Então Deus manifestou o seu poder para liberar o povo do Egito, de mostrar o seu poder ali para o faraó e confrontar os deuses do Egito, porque o rio Nilo, ele era o principal caminho, né, para todos os outros deuses do Egito, né? Tudo o que acontecia no Egito acontecia porque em todo o restante da terra ali em volta era seco, era árido, era tremendamente sem nenhuma fertilidade, e eles estavam num lugar no delta do Nilo ali, aonde a fertilidade era enorme, onde eles podiam plantar de tudo, eles tinham de tudo, né? Então o deus Nilo, o rio Nilo era praticamente um deus, e muitos animais de dentro do rio Nilo eram adorados, até mesmo o crocodilo, né, e outros deuses, outros animais eram adorados como deuses pelos egípcios, e ele era a fonte de toda a vida, numa sociedade rural, né, que era o Egito, de plantio, de colheita. O rio era tremendamente importante, era realmente causador ali de um entendimento de que enquanto as outras nações estão passando necessidade, eles tinham uma tremenda abundância, porque o rio trazia eles alagavam no período das cheias aquelas terras e depois eles recuavam de novo e aquilo ficava um vale muito fértil para plantar e colher tudo o que eles queriam, né? Então Moisés e seu irmão Arão falaram com o faraó, mas esse de coração duro não permitiu, mesmo vendo todo esse milagre, né? Toda essa situação que aconteceu de liberar o povo de Israel. Então, a lição que a gente tira disso, né, é que a vida não vinha do Nilo, né? É que a provisão não vinha do Nilo, né? Querendo Deus, o Nilo não provia nada, nem a subsistência, nem o plantio, nem a rega, nem sequer os tijolos, né, que eles faziam para edificar ali as suas casas, edificar ali os seus templos, né? A lição que fica é que a vida não vem do Nilo, a vida vem de Deus, isso ficou muito claro ali, né? Então o rio Nilo era a vida do Egito para aquele povo, e de repente Deus mostra que não, a vida vem dele, a vida depende da vontade do Deus Israel e não do rio Nilo, né? Não havia fonte de água para beber e irrigar a terra, não tinha como plantar, os peixes morrendo, 7 dias nessa situação. E Deus mostrou, olha, não é o rio Nilo que é o vosso Deus, não é ele que dá subsistência a vocês, não é ele que dá produtividade, manutenção da vida para vocês, qualidade de vida. Quem faz isso sou eu, e vocês vão ter que entender isso de uma vez por todas, né? Então, quando Deus transforma a água do rio Nilo em sangue, foi um golpe fatal no Egito e no Deus Nilo e nos deuses que eles tinham como deuses, né? Peixes e crocodilos e outros bichos lá que eram deificados por eles, né? Então essa demonstração de superioridade do Senhor frente às divindades egípcias, né, da fertilidade, tinha um deus chamado Deus Rapnilo, era um deus que eles adoravam, né? O Rapnilo era um deus que eles adoravam. E algumas coisas como alguns peixes e até os crocodilos que moravam nesse rio Nilo, né, que habitavam ali, eram adorados pelos egípcios, se dado a eles sacrifícios, né? Dado a eles sacrifícios de vidas, até mesmo de crianças, né? E Deus mostra que não é agradando esses falsos deuses que eles eram prósperos, mas é porque ele, Deus, o Deus de Israel, mantinha aquilo, e se ele quisesse, isso tudo parava, isso tudo se acabava. Então Deus mostra o seu poder ali, mostra que ele é a verdadeira fonte da vida,
que o suprimento de água de um país, daquele país inteiro, não era influenciado pelos deuses que habitavam naquele rio, nem mesmo pelo rio, que era um deus para eles, mas que vinha do Senhor, né? Então, aquelas águas adoradas, aqueles seres adorados de dentro do Nilo, eles morreram. Tanto o rio Nilo morre, né, apodrece, como aqueles seres morrem, e eles vão ter que entender, né? Aquilo que era considerado, representava todo o poder de Faraó, né? As águas do rio Nilo era o quartel-general, né? O epicentro de todas as atividades e toda a ritualística pagã do Egito, e Deus mostra ali com o seu poder que aquilo não é nada se Ele quiser, né? Então, aquilo tudo foi tornado em sangue num período de 7 dias, e foi um caos completo em toda a terra do Egito, e essa foi a primeira praga que começa com sangue. A última praga, né, então veja que isso começa e termina assim, né? A primeira praga começa com sangue, e a última praga, que é a morte dos inocentes ali, né? A morte dos primogênitos do Egito, né? E aquele sangue também colocado nos umbrais das portas do povo hebreu para que eles saíssem daquilo ali, é o que simbolizava toda a redenção, né? A saída da escravidão. A redenção começa com o derramamento do sangue, é sempre assim. Isso é muito fácil de ler, é muito fácil de entender em todo o texto bíblico, né? A redenção ela começa quando o homem peca pela primeira vez, ele desobedece a Deus pela primeira vez, então ele se vê nu, ele se vê pecador. A solução para cobrir a nudez do homem, né, da sua vergonha por ter pecado, por se mostrar quem ele é, acaba a inocência do ser humano, ele se vê nu e envergonhado. A solução do homem foi tentar costurar umas folhas de figueira ali, né, para tentar fazer um lençol, um avental, né, para cobrir a sua vergonha, mas não dá em nada, né? À tarde aquilo secava e o avental já não podia mais cobrir a sua vergonha, e Deus, então, ele providencia a redenção, a cobertura daquele pecado, foi com o derramamento de sangue de um animalzinho lá no Éden, e com a pele desse animal foram feitas roupas, como diz a Bíblia, apropriadas para cobrir a vergonha e o pecado do ser humano. Então a obra de redenção, ela começa com sangue, ela termina com sangue, né? O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, o sangue daquele cordeiro espargido sobre os umbrais do povo hebreu ali ainda no Egito, trazia a libertação e iniciava a libertação deles, uma caminhada, né, pelo deserto até encontrar o seu Deus e a sua terra. E começou com esse derramamento de sangue, né? Então, para perdoar e redimir o homem da escravidão tanto física, né? Você vê essa figura de linguagem, então, aqui nesse texto, né? A redenção do homem, a redenção do seu pecado, da sua escravidão do pecado, no sangue de Cristo, né? Tem um texto em João, capítulo 8, versículo 34, que diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado, ele é servo, né? Então a escravidão do pecado, né, a servidão ao pecado, ela tem uma solução, e a solução é o sangue de Cristo, a solução é a libertação no sangue de Cristo, e ele diz isso, né, em João 8:34, né? Então, em verdade, todo aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. Mas no versículo 38, né, 36, ainda de João, ele vai dizer assim: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus, ali no versículo 34 ao 36 de João, do Evangelho de João, ele está dizendo
quem serve ao pecado é um escravo do pecado. É tão escravo quanto o povo de Israel era escravo ali no Egito. E a libertação desse povo veio pelo sangue, o sangue ali da 10ª praga, né? O sangue daquele primogênito, o sangue daqueles cordeiros que foram espalhados nos umbrais da porta, o sangue da Páscoa ali trazendo libertação, né? Jesus então diz no 36, João 8:36, se o Filho de Deus, se o Filho vos libertar, porque todo mundo que peca é um escravo, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres, né? Então, essa é uma história muito interessante, né? Que sem poder utilizar ali a água do rio Nilo para nada, nem para cozinhar, nem para plantar, nem para pescar, nem para adorar o Deus deles, os deuses deles, o Egito todo teve que se render e dizer, né, entender que o Senhor era Deus, né? E essa maneira de não poder retirar a água do Nilo para fazer os seus tijolos, né? Porque o povo hebreu, eles eram escravos e ficavam ali pisando tijolos, né? Amassando barro junto com palha e água, né? Para fazer tijolos para que o faraó fizesse os seus templos de adoração aos seus deuses, né? Imagens dos seus deuses, e era o povo de Israel quem fazia aqueles tijolos, né? E tinha cada vez uma cota maior para fazer. Parecia quando eu trabalhava em vendas, né? Você vence uma cota e aí o gerente vem com uma cota maior, dizendo que você tem que bater, agora o mês que vem é maior a cota, né? Parecia ali o povo de Israel, essa escravidão era assim também. Eles tinham uma cota de tijolos para dar conta, daqui a pouco aumentava aquela cota e a ração de comida diminuía, né? O salário, o ganho deles diminuía, mas a quantidade de trabalho aumentava, e eles clamam por um libertador, né? Clamam por alguém que se insurja contra essa ordem política, essa ordem que está instaurada, onde eles ganham tão pouco e cada vez a comida deles é menor, cada vez o poder de consumo deles é menor e o trabalho aumenta, né? Então, todo o povo que está sofrendo, todos os povos que estão sofrendo na mão de déspotas e de líderes gananciosos, que cada vez escravizam mais o povo, dando cada vez menos comida para o nosso povo e exigindo cada vez mais deles, Deus é libertador, e o clamor do povo de Deus pode libertar o seu povo de líderes tão inúteis, tão avarentos, pensando só em si. E é isso que aconteceu quando eles clamam então por uma libertação, porque não conseguem nem se alimentar direito, e a cota de tijolos que eles têm que dar conta é cada vez maior. Eles clamam por uma libertação, e Deus então ele transforma a água do Nilo em sangue, e não é possível fazer tijolos assim, né? Não é possível fazer tijolos, não é possível fazer nada, não é possível pescar, não é possível subsistir com aquela água. E a dura servidão, né? A dura servidão do povo de Israel, né? Essa praga, o sangue nas águas, trouxe a parada dos trabalhos dos escravos hebreus em fazer tijolos, né? Então fez cessar a dura servidão, trouxe descanso, um pouco de alívio, pelo menos por 7 dias, né, do povo de Deus, o povo de Israel, que era então escravo no Egito, fazendo tijolo, amassando barro com os pés e palha e água. Esse povo teve um descanso por 7 dias, porque eles clamaram a Deus, porque a escravidão estava muita, a ração de comida era cada vez menor, e a exigência era cada vez maior, o salário, o ganho era cada vez menor, e o trabalho era cada vez mais. Eles clamaram, e o Senhor veio com uma libertação e deu-lhes descanso, né? Então, fez cessar a escravidão e trouxe descanso para o povo de Deus. Então, somente o sangue de Cristo pode nos fazer entrar em um tempo de descanso, em um tempo onde a escravidão cessa, a escravidão do pecado, a escravidão da exigência do pecado, aonde o sangue de Cristo pode nos trazer verdadeiro descanso, né? Em Hebreus capítulo 4, versículo 9, o texto ali diz, olha, ainda
há um descanso para o povo de Deus. É no sangue de Cristo que nós descansamos, por saber que os nossos pecados foram perdoados, que o peso dos nossos ombros foram tirados, que alguém pagou a nossa dívida, que a gente pode viver em novidade de vida, não mais escravo do pecado, libertos desse peso, libertos dessa escravidão, como a gente leu lá no texto de João capítulo 8, 34, Jesus diz isso: todo mundo que vive no pecado vive sobre uma servitude, vive sobre uma escravidão, mas o sangue de Cristo dá descanso para o povo de Deus, dá descanso desse pecado, nos liberta desse peso e nos faz mais leves, né? Então há um descanso, diz Hebreus capítulo 4, 9, há um descanso para o povo de Deus no sangue de Cristo, no poder que há no sangue de Cristo. Então todo aquele que crê no sangue de Jesus entra nesse repouso eterno do Senhor, um repouso que começa nessa vida, de ter uma vida tranquila, uma paz com Deus e saber que os nossos pecados foram perdoados. Cada vez que Jesus ele falava com um pecador, com uma pecadora, ele dizia: vai em paz, os seus pecados estão perdoados. Estar sobre o sangue de Cristo, ter o sangue de Cristo sobre a nossa vida, é estar em paz com Deus, é seguir a nossa vida em paz. Jesus perdoava o pecado daquelas pessoas e dizia: vai em paz, os teus pecados foram perdoados. Viver em paz, viver leve, viver sem o peso do pecado, né? Então, Deus também trazia, né, com esse evento do sangue ali sobre o rio Nilo, uma punição, né, de tantas mortes de crianças hebreias naquele rio, né? Deus trazia uma punição por causa do sangue, da morte de muitos bebês hebreus que aconteceram como Moisés, né, foi colocado num cesto para tentar se livrar da morte. E quantas crianças os crocodilos comeram, quantas crianças morreram à míngua dentro de um cesto, num sol causticante do Egito, à deriva dentro do rio Nilo, né, sendo comidos ali por crocodilos ou morrendo à míngua antes de serem devorados. E Deus traz uma justiça, Deus traz uma justiça sobre essas crianças que morreram, né? Então, quantos morreram dessa maneira, né? Como Moisés também foi colocado num cesto para ser conduzido pelas águas, porque não vamos deixar a criança morrer, né? Então nasceu um menino, a ordem do Egito era que ele fosse morto, porque já tinha hebreu demais, e para ele não ser morto, ele foi lançado como outros tantos. Isso era o natural, isso era o comum, esse era o métier da época, né? Vamos esconder essa criança, vamos colocá-la num cesto, lançar no rio, quem sabe, né, o rio leve, alguém encontre, e não vamos ver ele ser morto aqui dentro da nossa casa, um filho que a gente teve, e que os egípcios vão vir aqui matá-lo na nossa frente, porque estão querendo diminuir o número de hebreus, né? Então essa é uma calamidade que acontece com aquele povo, né, durante 7 dias, e também é uma punição de Deus, ou uma demonstração pelo menos de Deus, né, de toda aquela maldade do povo egípcio sobre as crianças, as vidas, né, tão inocentes de Israel. E quantas morreram, quantas foram levadas a morrerem mesmo, a perderem as suas vidas, porque o Estado egípcio, né, que era escravocrata, que trazia uma dura condenação sobre a vida dos egípcios, que oferecia muito pouco alimento em troca de muito trabalho, subjugando o povo. E vem então o sangue ali, vem então aquele sangue no rio Nilo, trazendo libertação e um pouco de respiro, né? um pouco de alento, de descanso para o povo de Israel. Essa é a primeira imagem que a gente vê quando você nota e você estuda sobre essas pragas do Egito, não é?
Então, o que fica para a gente é o entendimento de que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. É Ele o provedor de todas as coisas. Quaisquer outras coisas ou pessoas que a gente dedicar, né, como sendo o nosso provedor, a força do nosso braço, o nosso trabalho, a nossa carreira, tudo isso é segundo plano. O nosso provedor é o Senhor, né? Na oração de Davi ali em 2 Crônicas é essa, né? O que eu darei ao Senhor, porque tudo que nós temos veio da mão dele, tudo que nós temos vem da mão dele. Ele é o provedor de toda a vida, ele é o provedor de toda a subsistência, né? Então é a ele que é a glória. E quando a gente entrega alguma coisa a ele, a gente entrega algo que já é dele, que ele nos deu. A nossa vida, né? Quem deu foi ele. O nosso ganho, a nossa saúde, o nosso tempo, tudo vem das mãos de Deus. E aquilo que nós damos, a gente é como um filho que recebe uma barra de chocolate e oferece um quadradinho daquele para o pai, né? Ó, pai, come um quadradinho do chocolate que o Senhor me deu, né? E o pai acha bonito, né? Que legal, meu filho me deu um quadradinho ali do chocolatão inteiro que eu dei para ele. Ele veio me agradar, veio me dar um pedaço. Mas quem deu foi o pai, né? A gente é assim, né? No Dia dos Pais, o pai sabe que vai ter que dar um dinheiro para o filho, para ele comprar um presente do Dia dos Pais. O presente que está sendo entregue pelo filho veio do pai, não é assim que é. Então, tudo que a gente entrega para Deus, o pouco que a gente faz para Deus, o pouco que a gente dá a Ele, inclusive a nossa vida, o nosso tempo, a nossa saúde, né? O nosso intelecto, aquilo que nós podemos fazer, tudo vem da mão de Deus. A nossa renda, tudo vem da mão de Deus. É Ele o provedor de todas as coisas. Precisamos entender isso para não colocar deuses na nossa vida, né? Tem gente colocando deuses na sua vida. O trabalho é o meu grande Deus, eu tenho que me dedicar no meu trabalho. Quantas pessoas já foram chamadas à obra, foram chamadas ao ministério, né? Quantas pessoas nós já ouvimos, né? E já chamamos ao ministério. Você tem um chamado pastoral, você tem um chamado ministerial, né? Dedique-se a isso. E ele diz, não, eu preciso trabalhar. Depois que eu me aposentar, aí eu vou ser pastor, aí eu vou me dedicar ao ministério. A gente já ouviu muito disso, gente dizendo, não, é impossível trabalhar e também ser pastor, e também ser pastora, e também cuidar das pessoas, ser cuidador, ser presbítero, estar presente em todos os cultos, estar presente fazendo alguma coisa para Deus. A gente trabalha, como que quem vem para a igreja é quem não tem o que fazer da vida, né? Os irmãos que vêm para a igreja são os à toa, são os que não têm o que fazer da vida. Não, né? Todo mundo tem filho, todo mundo tem seu trabalho, todo mundo tem a sua labuta, e o que a gente entrega para Deus já é dele. Tudo vem de Deus. Não faça do seu trabalho um Deus, não faça da sua saúde um Deus, não faça da força do seu braço um Deus, não faça como o povo do Egito, que recebia de Deus a provisão e colocava o crédito no Nilo, nos deuses do Nilo, né? Nos bichos que habitavam o Nilo, né? Achando que era dali que vinha toda a provisão, e essas coisas que tinham que ser adoradas. Não, tudo vem de Deus. Isso ficou provado então nesse texto, nessa primeira intervenção divina ali, de que Ele é Deus sobre todas as coisas. Põe uma coisa na tua cabeça: Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é o seu Deus. Até o ar que você respira depende dele. A sua renda, a sua vida, o levantar e o seu deitar, a força do seu braço, a inteligência do seu trabalho, tudo vem de Deus. Quando você entrega para Deus, você está entregando do que já veio da mão dele. Então faça com alegria, faça como um filho agradecido, que recebeu um presente do pai, recebeu um chocolatão, uma barra inteira do pai, e partilha com ele um pedaço para agradar, para agradecer que tem recebido dele todos os dias a subsistência da vida. É dele que vem.
Não faça deuses, não tenha deuses na sua vida. E assim fica claro nessa primeira praga que Deus quer confrontar os deuses do Egito, quer confrontar aquela maneira de ser. E quantos deuses haviam no Egito? Inclusive o faraó era um deus. Ele tinha uma ordem divina, né? Ele era um divino, né? Então as pessoas respeitavam ele como sendo um deus. O seu filho era um próximo faraó, né? Era assim que se mudava, se trocava o faraó, né? Era hereditário ali, porque o filho do faraó é um Deus, né? As pessoas então adoravam ele dessa maneira. E Deus vai mostrar então por essas várias pragas que caem sobre aquele povo, de que o único Deus verdadeiro é ele. Na próxima aula, nós vamos ver então aí a segunda intervenção divina no povo do Egito para mostrar que ele é Deus e não aquelas coisas que eles colocavam como sendo deuses na vida deles. Deus abençoe a sua vida, fique com essa palavra no seu coração, receba Jesus na sua vida, tenha o perdão do seu pecado, a purificação do seu pecado, a limpeza da sua vida, a saída da escravidão, seja livre, tenha paz com Deus. Se você ainda não decidiu a sua vida por Jesus, se você ainda não entendeu o que Jesus fez por você, e como o sangue dele perdoa o seu pecado, e te faz livre, e te faz estar em paz com Deus, porque você agora tem o seu pecado perdoado pelo sacrifício que ele fez. Entenda isso nessa noite, aceite Jesus como teu Salvador, e você que já recebeu a Jesus como seu Salvador, entenda, ele é o teu único Deus, ele é o teu Salvador, ele é a razão da sua existência, não tenha outro Deus na sua vida. É assim que a gente se despede dessa aula, com esse entendimento tão abençoado. Fique com Deus, fique em paz, até a nossa próxima quarta-feira, em nome do Senhor Jesus.